Bom dia, galerinha do quinto ano. Hoje é segunda-feira e mais uma semana começando. Todo mundo com saúde, não é mesmo? Graças a Deus. Hoje a nossa aula é de história. É isso? Então vamos falar um pouco da França para o mundo, a conquista de direitos humanos. Certo? Então vamos. A história dos direitos humanos começou muito antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A Revolução Francesa. Antigamente, na França, o rei não permitia que pessoas não permanecentes à nobreza participassem da política e constituíssem, com opiniões. Constituíssem não, galerinha, desculpe, contribuíssem. Os camponeses enfrentaram um período de fome e pagavam muitos impostos. Por causa dessa situação, camponeses, artesãos e comerciantes se uniram e tiraram o rei do poder, em um processo de muita agitação e conflito, em 1789, e que ficou conhecido como a Pro falou, a Revolução Francesa. É importante destacar que a Revolução Francesa foi um evento marcante na história das sociedades ocidentais, que pode ser considerado o desfecho de um longo processo de mudanças de mentalidade e de consciência política que se desenvolvia desde o fim do período medieval. Com a Revolução Francesa, a divisão da sociedade em estamentos, grupos sociais com pouca possibilidade de ascender na sociedade, foi abolida e alcançou-se o direito à igualdade jurídica e à liberdade individual de expressão e de religião. Em 1789, os revolucionários elaboraram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em que os ideais da Revolução foram traduzidos em direitos, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão influenciaram processos de independência de regiões colonizados e elaboração de constituições em diversas partes do mundo. Vamos falar um pouco sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Depois de derrotar o rei, ainda em 1789, um grupo de franceses se reuniu em uma assembleia e elaborou um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento foi escrito algo que já se pensava na época. Todas as pessoas nascem com direito à liberdade e são iguais em direitos. Mais tarde, essa declaração influenciou a elaboração de leis em algumas partes do mundo. Entre os anos de 1914 e 1918 e entre 1939 e 1945, ocorreram duas grandes guerras que envolveram países do mundo inteiro. Por causa disso, em 1945, representantes de vários países se reuniram e fundaram a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU se trata de um organismo criado com fins diplomáticos, ou seja, visa contribuir para a resolução de conflitos internacionais, a efetivação da paz no mundo e a reafirmação da defesa dos direitos. Vários direitos humanos ainda precisam ser efetivados. Para isso, é preciso haver uma grande união entre cidadãos e governo, para que esses direitos se realizem plenamente.
a Declaração dos Direitos Humanos. Logo após a criação da ONU, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, com o objetivo de reunir direitos fundamentais que protegessem a humanidade da injustiça e garantissem a liberdade e a fraternidade entre os povos, além de tratamento igualitário a todos. Mesmo com a criação dos direitos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em muitos lugares do mundo esses direitos não são garantidos. Por isso, há sempre pessoas lutando para que sejam cumpridos. A história da cidadania, ela adquiriu características diferenciadas de acordo com o espaço e a temporalidade. No Brasil, há alguns marcos muito importantes, tendo a conquista da cidadania avançando muito com a Constituição Federal de 1988, que define o Estado brasileiro como democrático e de direito. De acordo com o historiador José Maria de Carvalho, uma das especificidades da cidadania no Brasil é a ênfase nos direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles que garantem a vida em sociedade para moradia, educação e salário digno. No Brasil, os direitos sociais foram os primeiros a serem conquistados, seguidos de outros direitos. Assim como a história dos direitos humanos, as conquistas da cidadania brasileira não ocorreram de forma contínua. Nesse processo, houve avanços e retrocessos. No período da ditadura civil-militar, que foi de 1964 a 1985, por exemplo, muitos direitos políticos e civis foram suspensos. Tendo isso à vista, a conquista da cidadania no país pode ser compreendida como um longo percurso em que, progressivamente, diferentes atores sociais lutaram para que esses direitos sociais, políticos e civis foram criados e restituídos. Nós temos como exemplo Mahatma Gandhi, Ele foi um líder político indiano que defendia a não violência como forma de lutar por uma causa. Para conseguir tornar seu país independente da Inglaterra, o que aconteceu em 1947, os indianos liderados por Gandhi adotaram ações pacifistas, como não comprar roupa dos ingleses, e costurar a própria vestimenta. Mas vocês sabem o que é ser pacifistas? Pacifistas são pessoas que lutam pela paz, que no nosso caso foi o Gandhi. Nós temos também a Malala Yousafzai, certo? Ela foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, o qual recebeu em 2014, aos 17 anos de idade. Ela lutou e ainda luta pelo direito à educação das mulheres em seu país, o Paquistão, e foi perseguida por um grupo político apoiado pelo governo paquistanês. Bom, galerinha, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.